Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa primeira aula da playlist de embriologia humana. E nessa videoaula eu proponho aqui discutir com vocês a gametogênese de maneira bastante resumida para que posteriormente nós consigamos compreender os eventos aí associados à embriogênese propriamente dita. Em linhas gerais, é importante nós nos atentarmos que quando se fala de processo reprodutivo, é justamente um processo no qual envolve-se aí a geração de novos indivíduos e classicamente nós temos aí o processo de reprodução assexuado, é um processo no qual você vai ter a geração de indivíduos geneticamente idênticos à célula-mãe, e nós temos aí o processo de reprodução sexuada, que é muito comum, principalmente aqui em organismos eucariontes, e em especial aqui destacam, em específico, a reprodução humana, no qual você tem a geração aí de indivíduos que são geneticamente diferentes do pai. Em linhas gerais, a mitose é um processo no qual você tem a divisão celular, e esse processo também está diretamente atrelado com o processo de reprodução, só que na mitose o aspecto mais interessante é que você tem uma célula mãe, e essa célula mãe ela vai sofrer um processo de divisão celular que vai dar origem aqui a duas células filhas geneticamente idênticas, tá? Então, em linhas gerais, quando a gente pensa, por exemplo, em células somáticas, isto é, toda e qualquer célula que não é célula reprodutiva no organismo humano, por exemplo, ou até mesmo em outros casos aqui de outros mamíferos, a mitose está diretamente atrelada com a reprodução dessas células somáticas, no qual você vai ter uma célula precursora e a partir dessa célula precursora você aí origina duas células filhas geneticamente idênticas. E esse processo está muito diretamente atrelado aí com o crescimento e reposição. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em células da epiderme, que fazem parte ali do tecido epitelial, nós temos aí diariamente o processo de mitoses dessas células, visando a reposição aí dessas células que eventualmente morreram de um dia para o outro. Mas não menos importante, o que é crucial e é extremamente vital que a gente frise é que quando se fala do processo de mitose, você vai ter aqui a geração de células geneticamente idênticas à célula precursora. E aí, nesse sentido, eu queria trazer para vocês uma discussão bastante pertinente para a gente pensar agora na questão de ploidia, isto é, na quantidade, na constância do número cromossômico de uma determinada espécie. Então, suponhamos que você tem aqui indivíduos que são diploides, isto é, apresentam o seu conjunto cromossômico duplicado, e esses indivíduos fizeram aí o ato de copular, ou seja, literalmente transaram, por exemplo, para fazer a geração de um novo indivíduo. E aí a grande questão é, o ato de copular em indivíduos diploides geraria, por exemplo, um indivíduo tetaploide? E a gente sabe que é importante manter-se a questão da ploidia, isto é, a constância do conjunto cromossômico, visando, por exemplo, a questão aí da integridade cromossômica como um todo. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é que a gente sabe que indivíduos diploides, eles conseguem originar aqui células reprodutivas que são haploides e, por sua vez, essas células reprodutivas, também denominadas aqui como gametas, vão originar posteriormente um indivíduo diploide. Esse processo de você ter um indivíduo diploide gerando gametas haploides é justamente oriundo aqui da meiose. Então a meiose é um processo de divisão celular no qual a gente tem aí a redução do conteúdo genético pela metade. Então a meiose é diretamente atrelado aqui, por exemplo, com as células sexuais nesse processo de produção de gametas, que é o que a gente vai discutir em específico nessa aula, tá? Então, a meiose, muito simplificadamente, consiste em duas divisões meióticas, tá? Durante as quais o número dos cromossomos nas células germinativas é reduzido pela metade do número que está presente, por exemplo, aí nas outras células do corpo. Então, vamos pegar como exemplo, base, o organismo humano. Nós sabemos que o conjunto cromossômico humano é igual a 46 cromossomos, né? Haja vista que 23 vieram do pai, 23 vieram da mãe, beleza? É importante ser frisado que a meiose ela vai ser subdividida em duas divisões, sendo que a primeira divisão ela vai ser caracterizada agora
no momento no qual o número de cromossomos é reduzido de diploide a haploide, beleza? Além disso, os cromossomos homólogos, um do pai e outro da mãe, formam um par durante um período específico que nós denominamos como prófase e se separam durante a anáfase aí, com um representante de cada par indo aí para cada polo do fuso meiótico, beleza? Muito simplificadamente, nós teremos que se atentar que na meiose 1 em específico, nós temos dois eventos muito importantes que vão gerar variabilidade genética, beleza? Então, por exemplo, lá na anáfase, naquele processo de separação, ou se vocês preferirem, na disjunção desses cromossomos homólogos, nós temos a base física da segregação, por exemplo, e a separação aí dos genes alélicos durante a meiose. Em contrapartida, pessoal, a segunda divisão meiótica, ela vai seguir a primeira sem uma intérfase normal, isto é, não vai acontecer aquela etapa de replicação do DNA, beleza? Cada cromossomo vai se dividir e cada metade, ou se preferir, cada cromátide é direcionada para um polo diferente da célula. Assim, o número haploide de cromossomos, isto é, a quantidade de 23, é mantido e cada célula filha formada por meiose vai ter um número cromossômico reduzido a haploide com um representante aí de cada par cromossômico. Agora, eu quero que vocês entendam que um cromossomo vai apresentar aí uma cromátide única, beleza? O que eu queria trazer para vocês é que quando se fala da segunda divisão meiótica, em específico, ela é muito semelhante à mitose, com exceção que o número cromossômico da célula ela entra na segunda divisão meiótica já no estado de haploidia, beleza? Então, muito geralmente, eu quero só que vocês guardem a seguinte informação. A primeira, que a meiose é um processo de divisão celular importante, por quê? Primeiro, permite a constância do número cromossômico de geração a geração pela redução do número cromossômico de diploide a haploide. Assim, a gente vai ter que os gametas serão haploides, beleza? Além disso, a meiose ela permite o arranjo aleatório dos cromossomos maternos e paternos entre os gametas, tá? E por fim, ela relocaliza os segmentos dos cromossomos maternos e paternos através do processo de crossing over, que vai embaralhar esses genes e vai, por sua vez, acarretar aqui numa recombinação desse material genético, beleza? Então, a gente vai ter que, durante a meiose, nós teremos esses eventos e você vai originar aqui novamente o indivíduo haploide quando acontece a fecundação e, a partir do zigoto, que é a primeira célula formada após fecundação, vocês precisam se atentar que haverá aqui uma série de várias mitoses gerando aí as células somáticas, beleza? Então, é importante a gente se atentar que a meiose ela vai ser extremamente importante para formar os gametas, no caso aqui da espécie humana, os espermatozoides, que são os gametas masculinos, e os ovócitos, que são o caso aqui das células sexuais femininas, ou seja, os gametas femininos. Do encontro do gameta masculino com o gameta feminino, nós temos a fecundação, que vai originar aqui o zigoto, que é uma célula diploide, e essa célula, por sua vez, agora ela vai passar por sucessivas mitoses, originando células aí diploides somáticas, beleza? Então, a meiose é importante a gente se atentar, que é justamente a produção dos gametas, é um tipo de modalidade de reprodução sexuada dos organismos multicelulares. A partir de uma célula diploide, você forma aqui 4 células haploides, que são geneticamente distintas entre si e distintas também da progenitora. É um processo não cíclico, tá? E você tem apenas uma única duplicação do DNA, seguida aí de 2 divisões. Ou seja, você terá ao término desse processo metade do número de cromossomos, ou seja, você vai formar indivíduos haploides. Como eu havia falado anteriormente, a meiose ela vai ser caracterizada aqui por 2 eventos muito importantes, que é o crossing over ou permutação, certo? Que acontece na prófase 1, e terá-se aqui a segregação aleatória dos cromossomos, que acontece especificamente na anáfase 1. E esses 2 eventos em si são muito importantes para gerar variabilidade genética, de maneira qual essa variabilidade genética é o motor aqui para processos evolutivos
nas espécies, beleza? E, por sua vez, não menos importante, enfatizo que a meiose ela é extremamente importante porque ela vai restabelecer a haploidia de organismo, certo? Então, na fecundação, você gera aqui um zigoto, que é uma célula diploide, que passa por sucessivas mitoses, gerando aí células diploides, beleza? E essas células diploides, em específico aqui os gametas, quando tem-se a meiose, gera-se novamente células haploides, que vão ser aí unidas no processo de fecundação. Posto isto, como eu falei para vocês, nós temos aqui dois momentos em especial a serem descritos na meiose, que é a meiose 1 e a meiose 2, sendo que, antecedendo a divisão propriamente dita, nós temos aqui a duplicação do DNA na intérfase, em específico aqui durante um período que nós chamamos de fase S, que é a síntese, no qual você tem aqui um conjunto cromossômico que era 2, sendo agora multiplicado, dividido, formando aqui 4C, certo? A meiose 1, ela vai ser basicamente dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e a meiose 2, a mesmíssima coisa. O que é importante ser destacado é que a meiose está diretamente atrelada aqui com a divisão da célula. Como eu falei para vocês, é muito importante ser destacado que a meiose 1, em específico a prófase 1, é importante porque nós temos aqui alguns eventos muito importantes, em específico aqui no paquítano, que é justamente o momento no qual acontece o crossing over, que é um momento de recombinação genética, que vai gerar variabilidade genética, certo? É a fase mais longa aí da meiose, não é mitose, peço perdão, tá? É mitose aqui. E aí, nós temos aqui a puberdade, né, no organismo masculinos, e a vida fetal aqui é onde que inicia-se a puberdade propriamente dita aqui nos organismos fêmeas, tá? Nas meninas. A prófase 1 ela é subdividida em subetapas, né? Leptodermo, zigótono, paquítono, diplótono e diacenese. Enfatizo aqui muito mesmo a questão do paquítono, porque está associado com o crossing over, que é quando você tem a recombinação aí desses cromossomos homólogos que vai gerar a recombinação genética, beleza? E, como eu falei para vocês, é a etapa mais longa, tá? Então, entre a meiose 1 e a meiose 2, a etapa de prófase 1 é aquela que vai demorar mais, beleza? E eu preciso trazer ainda a vocês aspectos muito importantes a serem destacados, que é o paquítono, né? Que é quando acontece justamente o crossing over, tá? O crossing over é um processo extremamente importante quando se pensa aqui na meiose. A metáfase 1, em específico, é quando você tem aqui os cromossomos homólogos pareados aqui numa zona que a gente chama de placa equatorial, certo? Você tem aqui a formação desses cinetocoros, que são justamente essas fibras do fuso meiótico se ligando em uma das faces desses cromossomos, e na anáfase 1, em específico, você tem essa tração, ou seja, essa separação dos cromossomos de maneira aleatória para os polos, tá? E isso gera a variabilidade genética. Um aspecto a ser destacado é que, eventualmente, se essa separação, essa disjunção acontecer de maneira inadequada ou errada, nós teremos aqui eventos bastante importantes, como, por exemplo, as trissomias, monossomias e etc., que são justamente processos anômalos de junção, beleza? Destaco, por exemplo, aqui a trissomia do 21, né? Que é o que causa síndrome de Down, beleza? Então, a gente pode ter algumas situações na qual você tem aqui esse processo de divisão anômalo, né? Então, em específico, quando a gente pensa aqui na gametogênese, durante esse processo, algumas vezes o cromossomo homólogo ele não se separa, e isso a gente chama de não disjunção, tá? E como resultado, alguns gametos vão ter 24 cromossomos e outros apenas 22. Se um gameto com 24 cromossomos se ligar a um gameto normal com 23, será formado, por exemplo, um zigoto com 47 cromossomos, como o que acontece, por exemplo, nas crianças com síndrome de Down, tá?
E essa condição a gente chama de trissomia, porque você vai ter aqui a presença de 3 representantes de um cromossomo particular, tá? Mas você pode ter algumas situações aí como as monossomias, tá? No qual você terá apenas um representante do cromossomo particular, beleza? Só por curiosidade aqui para vocês, em uma ejaculação, até 10% dos espermatozoides são grosseiramente anormais, tá? Como, por exemplo, aqueles que apresentam 2 cabeças. Mas acredita-se, em geral, que esses espermatozoides anormais não fertilizam ovócitos, tá? Em virtude aí dessa perda de mortalidade que eles têm. Motilidade, perdão, não é mortalidade. Desculpas. Posto isto, a telófase 1 é quando você tem aqui os cromossomos homólogos separados. Você tem 2 células aqui e elas apresentam metade do conteúdo, né? Já tem aqui uma etapa reducional. Você tem intercinese, que é um processo meio que de intervalo, no qual não acontece síntese de DNA, então isso aqui é diferente de intérfase, quando acontece duplicação de DNA. E, como eu falei para vocês, a meiose 2, ela basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V da mitose, com a diferença de que a célula aqui já está no seu estado de haploidia, beleza? Então, a meiose 1, a gente denomina ela como meiose reducional, ao passo que a meiose 2, ela é denominada como meiose equacional, beleza? Posto isto, essa breve introdução é importante para ser destacado, que nós temos aqui alguns eventos extremamente importantes de serem destacados, que são justamente aí os eventos de permutação, recombinação, crossing over, que é tudo a mesma fucking coisa que acontece na prófase 1. Nós temos a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1, que é o que vai explicar de maneira física a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, certo? Lembre-se que na meiose, em especial, você tem a partir de uma célula precursora 4 células filhas com metade do conteúdo genético, são diferentes da célula precursora e diferentes entre si. Na mitose, você forma uma célula a partir de uma célula mãe, 2 células filhas geneticamente idênticas. Dito isso, é importante nós destacarmos que é extremamente importante porque na meiose acontecem esses fenômenos de variabilidade genética. Então você tem aqui o crossing over na prófase 1, tá? E aí você vai ter a separação desses cromossomos homólogos na anáfase 1, e isso é extremamente importante para você gerar variabilidade genética, beleza? Dito isso, a gente precisa entender agora o processo de gametogênese, que é um processo diretamente atrelado com a formação dos gametas, e em específico destaco-lhes que existe aqui 2 fenômenos específicos a serem destacados nessa aula, que é a espermatogênese, que é o processo de formação aí dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, e a ovogênese, que é um processo no qual tem-se a produção de ovócitos, que são células sexuais femininas, tá? É importante ser destacado que nós temos aqui células precursoras, ou os gônias, né? E aí nos testículos nós teremos as espermatogônias, são as células precursoras aí dos gametas masculinos, e nos ovários nós teremos aqui as ovogônias, que são células precursoras dos ovócitos. São células que vão sofrer sucessivas mitoses, nós veremos aqui muito simplificadamente, mas ao término desse processo gerará-se aí os gametas, que são aqui os espermatozoides, que inicia-se na puberdade masculina e é contínua até o término da vida do homem. E nós temos aqui os ovócitos, que inicia-se na vida fetal e acaba meio que entrando em dormência, iniciando-se de forma cíclica na puberdade aqui nas mulheres, que é um processo aqui diretamente atrelado com a meiose. Beleza? Posto isto, o que é importante a gente se atentar na espermatogênese? A espermatogênese é justamente agora um processo que vai gerar aí, os gametas masculinos, os espermatozoides. Nós temos aqui espermatozoides primordiais, que nós chamamos de espermatogônias, beleza? Que são transformados em células germinativas ou espermatozoides maduras. Então nós veremos aqui que tem um período de metamorfose, ou seja, um processo no qual esse espermatozoide vai ficar funcional, tá? E esse processo de maturação, ele inicia-se de fato na puberdade,
É importante destacar aqui a vocês que antes da maturação, as espermatogônias, elas permanecem em quiescência nos túbulos seminíferos aí, dos testículos desde o período fetal até a puberdade, quando começam a aumentar em número. Após várias divisões mitóticas, é importante destacar-se que as espermatogônias elas começam a crescer e gradualmente elas sofrem modificações até que nós temos aqui um estágio no qual nós chamaremos de espermatócitos primários, beleza? Que são aí as maiores células germinativas nos túmulos seminíferos, e cada espermatócito primário sofre em seguida uma divisão reducional, ou seja, a primeira divisão meiótica, para formar aí 2 espermatócitos secundários, beleza? Que serão haploides, que tem cerca de metade aí do tamanho dos espermatócitos primários. E, por sua vez, pessoal, em seguida, esses espermatócitos secundários sofrem aí a segunda divisão meiótica, beleza? Então, muito simplificadamente, o que se pensa é isso. E aí, o que acontece? Esses espermatócitos secundários, eles vão sofrer e vão formar agora, vão sofrer a segunda etapa e vão formar as espermátides haploides, tá? Com cerca de metade do tamanho dos espermatócitos secundários. E durante essa divisão não acontece nenhuma redução posterior no número de cromossomos, beleza? O que é importante ser destacado? Que as espermátides gradualmente são transformadas em 4 espermatozoides maduros por um processo que nós denominamos como espermiogênese, que é esse estágio aqui de metamorfose, tá? Durante essa metamorfose, o núcleo se condensa, o acrosoma se forma e a maior parte do citoplasma acaba sendo perdida, tá? Todo o processo de espermatogênese, que inclui espermiogênese, demora aí cerca de 2 meses e normalmente se continua por toda a vida reprodutiva do homem, tá? Quando a espermiogênese é completada, os espermatozoides entram aí na luz dos túbulos seminíferos, beleza? São transportados para o epidídimo, onde são armazenados e se tornam funcionalmente maduros. E, quando ejaculado, esse espermatozoide maduro é basicamente uma célula ativamente móvel, que nada livremente aí, formada basicamente por quê? Por uma cabeça e uma cauda, tá? E aqui no colo do espermatozoide, que é essa junção entre a cabeça e a cauda, beleza? A cabeça forma a maior parte do espermatozoide, vai conter o núcleo, ou seja, o material genético está ali, tá? São cobertos aí por uma estrutura que a gente chama de acrosoma, que é uma estrutura derivada do complexo golgiense, beleza? O acrosoma, em especial, é uma organela sacular em forma de capôs que vai conter enzimas que vão facilitar a penetração desse espermatozoide durante a fecundação, beleza? E a cauda vai fornecer ao espermatozoide justamente aí a motilidade que vai auxiliar o seu transporte até o sítio de fecundação, aí justamente na região da ampola da tuba uterina, beleza? Por sua vez, a cauda do espermatozoide, só por descargo de consciência, é formada aí por 3 segmentos. Uma que a gente chama de peça intermediária, a peça principal e a peça terminal. Destacando que a peça intermediária da cauda contém mitocôndrias que vai justamente aí produzir energia necessária para a motilidade da cauda. Beleza? Tentei simplificar ao máximo os eventos aí da espermatogênese e eu espero que vocês tenham entendido simplificadamente, beleza? Já a ovogênese é justamente uma sequência de vários eventos pelo qual as ovogônias, ou seja, essas células sexuais femininas são produzidas, beleza? E essas ovogônias, por sua vez, são transformadas nos ovócitos. Esse processo, pessoal, é importante ser destacado que inicia-se aqui durante o período fetal e é completado depois da puberdade. Destaco em especial que durante a vida fetal durante a vida fetal inicia-se aqui a formação dos ovócitos primordiais, que são as ovogônias, beleza? Que vão proliferar aí por divisão mitótica, crescem para formar estruturas que nós denominamos como ovócitos primários, tá? Esses ovócitos primários, eles iniciam a primeira divisão meiótica antes do nascimento, mas vão permanecer em prófase até a adolescência. Então, ali, na altura dos 10, 11 anos de idade, quando acontece a primeira menstruação, é que você vai ter o reinício desse processo, tá? Então, inicia na etapa fetal
e só tem a retomada dessa meiose 1 lá na puberdade, beleza? O que eu quero destacar? Imediatamente antes da ovulação, o ovócito primário ele vai completar a primeira divisão, tá, meiótica. Só que, diferentemente do estágio correspondente ao que a gente já havia visto aí na espermatogênese, a divisão do citoplasma é uma divisão desigual, tá? O ovócito secundário recebe quantidade, quase todo o citoplasma, e a gente forma uma estrutura que a gente denomina como primeiro copúsculo polar, tá? Que recebe muito pouco, o que vai causar sua degeneração logo em seguida. Beleza? Então você tem aqui, a priori, uma citocinese desigual, você for um primeiro copúsculo polar que vai se degenerar, beleza? E, por sua vez, eu preciso que vocês ainda se atenham que na ovulação o núcleo do ovócito secundário inicia a segunda divisão meiótica, mas progride somente até a etapa de metáfase, tá? Se eventualmente acontece, por exemplo, a penetração desse ovócito secundário por um espermatozoide, a segunda divisão meiótica é completada e você forma aí um segundo corpo polar, ou copúsculo polar, se preferirem, tá? De maneira a qual esse ovócito secundário que é liberado na ovulação vai ser envolvido aí por uma camada de material amorfo, que nós denominamos como zona pelúcida, e uma camada de células foliculares que nós denominamos como corona radiata, beleza? Então, é isso que a gente precisa ter até esse momento. Um detalhe ainda a ser destacado é que o ovócito secundário ele é grande e visível ao olho nu, beleza? Existe cerca de 2 milhões de ovócitos primários nos ovários de uma menina recém-nascida, mas muitos vão sofrer um processo de regressão durante a infância, de maneira a qual, na adolescência, para vocês terem noção, não existe mais do que 40 mil, tá? Desses cerca de 2 milhões aí que a menina tinha na infância. E destes, somente cerca de 400 se tornam madouros e são expelidos aí na ovulação, beleza? Então, o rolê é muito doido, né? O que a gente precisa se atentar? Que quando a gente estabelece uma comparação dos gametas, a primeira ideia que vocês têm que se atentar é que o ovócito é uma célula muito grande comparado ao espermatozoide e é imóvel, beleza? Enquanto o espermatozoide é microscópico, altamente móvel. Além disso, o ovócito maduro possui também um abundante citoplasma, enquanto o espermatozoide tem muito pouco. Com relação à constituição dos cromossomos sexuais, é de importância destacar que existe 2 tipos de espermatozoides normais, né? E 22 autossômicos em um cromossomo sexual X e 22 autossomos. E existe apenas um tipo de ovócito secundário normal, né? Então, é aquele lance da mulher ser XX, homem ser XY, beleza? Então, o que acontece? Esse quadro ele é bastante interessante porque nós temos aqui uma simplificação do que acontece. Na ovogênese, que é essa produção de ovócitos, ela inicia-se aqui na fase fetal, ela fica em latência até a puberdade, e aí você prossegue isso. Se eventualmente acontecer aqui ativação na fecundação, finaliza-se o processo de meiose. Caso contrário, não finaliza-se, beleza? E, muito simplificadamente, eu quero que vocês entendam que a fecundação, ela envolve basicamente esse reestabelecimento da ploidia de uma espécie, ou seja, você pega um indivíduo haploide, mais outro haploide, formando um diploide, forma um novo indivíduo que é um zigoto, e aí é importante destacar que tem ativação do gameto feminino aí para a conclusão da meiose, como eu falei anteriormente. Para que aconteça a fecundação, nós temos aqui alguns eventos necessários, como, por exemplo, a deposição do sêmen no sistema reprodutivo feminino, o transporte das células sexuais masculinas até o oviduto, e aí a gente tem que pensar na capacitação espermática, precisa pensar, por exemplo, na maturação do ovócito, aí a partir da metáfase 2, ovulação e o transporte dessas células até o oviduto. No oviduto, nós temos aqui a fecundação e ativação do ovócito pelo espermatozoide, gerando aí término da meiose, e o zigoto começa iniciando aqui uma série de sucessivas mitoses, beleza? Eu estou tentando trazer a vocês aqui muito resumidamente
mas posteriormente a gente vai afunilar isso aqui nas próximas discussões da nossa playlist, beleza? Então, as etapas da fecundação, ela envolve a penetração aqui na corona radiata, que é justamente aquela camada de células foliculares que eu havia dito, né? E, por sua vez, a fixação e penetração aqui na zona pelúcida, que é aquela região na qual você tem aqui o contato do espermatozoide e você tem a reação acrossômica, ou seja, o acrossoma ele vai ter uma série de várias enzimas para fazer aí esse processo de fecundação, beleza? E após isso, a reação acrossômica ela vai gerar aqui fusão de membranas e, posto isto, a gente vai ter, após esse processo de fusão das membranas, alguns eventos bastante importantes e pertinentes de serem destacados, é justamente a fusão dos núcleos, né? E posteriormente aí a formação do zigoto. Um outro detalhe muito importante é que quando um espermatozoide penetra a região da zona pelúcida, nós temos aqui uma série de eventos que vai acarretar aqui no que a gente denomina como bloqueio de polispermia, tá? Basicamente, você deve estar se perguntando, beleza, professor, mas o que seria essa questão propriamente dita da polispermia? É você bloquear a penetração por outros espermatozoides. Muito resumidamente, a gente precisa entender que a fecundação ela envolve algumas etapas. A primeira é justamente a passagem do espermatozoide através da corona radiata, beleza? Então você tem aí a dispersão das células foliculares, as corona, resultado principalmente da ação da enzima hialuronidase, tá? Que é liberada aí pelo acrossoma do espermatozoide. Tem-se a penetração da zona pelúcida, ou seja, você tem a formação de um caminho através dessa zona pelúcida pelo espermatozoide, resultado aí das enzimas liberadas pelo acrossoma, tá? Em especial destaco aqui a acrosina, que é uma esterase e uma neuromidase, que vai fazer esse processo aí de causar lise na zona pelúcida, formando aí, de fato, esse caminho para que o espermatozoide chegue até o ovócito, beleza? Logo que esse espermatozoide penetra a zona pelúcida, a gente tem uma reação que a gente chama de reação zonal, que é basicamente, pessoal, uma mudança nas propriedades físicas da zona pelúcida que vai tornar ela impermeável a outros espermatozoides. É o que a gente tem aqui como denominado como bloqueio da polispermia. Posto isto, você tem a fusão das membranas plasmáticas do ovócito do espermatozoide, tá? De maneira a qual a cabeça e a cauda dos espermatozoides entram no citoplasma do ovócito, mas a membrana plasmática do espermatozoide fica para trás. Você tem aqui o término da segunda divisão meiótica do ovócito, tá? E, por sua vez, você tem aqui a formação de uma estrutura que a gente chama de pronúcleo masculino. Por quê? Dentro do citoplasma do ovócito, o núcleo do espermatozoide aumenta para formar o pronúcleo masculino e a cauda do espermatozoide acaba sofrendo um processo de degeneração, beleza? E durante o crescimento, os pronúcleos masculinos e femininos vão fazer aí o processo de replicação do seu DNA. E por sua vez, nós teremos aqui como término desse processo a lise da membrana do pronúcleo, de maneira a qual acontece a agregação dos cromossomos, arranjo desses cromossomos para uma divisão celular mitótica, e aí nós teremos a primeira clivagem do zigoto, tá? E aí a combinação desses 23 cromossomos resulta aí num zigoto com 46 cromossomos. De maneira a qual eu quero trazer para vocês que é importante destacar que a fecundação ela vai ter alguns resultados. Primeiro, que vai estimular o ovócito secundário a completar a segunda divisão meiótica, produzindo aí o segundo corpúsculo polar, beleza? Restaura a diploidia normal dos cromossomos, resulta na variação da espécie humana pela mistura aí dos cromossomos maternos e paternos, determina o sexo do embrião, haja vista que um espermatozoide portador de um X produz uma fêmea, e um espermatozoide Y produzirá um macho, beleza? E causa ativação metabólica do ovócito, iniciando aí a clivagem do zigoto, beleza?
De maneira a qual, só para finalizar aqui, as referências adotadas foram aqui o Embriologia Básica do Moore, a sua 10ª edição, e o Langemann, Embriologia Médica. E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, divulgue o canal. E aí nas próximas aulas a gente vai destrinchar aí os eventos pós-fecundação, beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!